Boa noite a todos, graça e paz, boa noite aos nossos irmãos queridos que estão nos assistindo online. Nós vamos hoje, com a graça de Deus, terminarmos a carta de Paulo aos Filipenses. Se Deus assim quiser e permitir, nós vamos tentar terminar a carta de Paulo aos Filipenses. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Vamos recapitular um pouco o que nós falamos semana passada. Semana passada eu expliquei o capítulo 3 e falei sobre aquela questão que Paulo faz algumas admoestações, alguns alertas para a igreja filipense. Se você ver o capítulo 3, ele fala no versículo de número 2 e no versículo 3, acautelai-vos dos cães. Eu expliquei que o cão, para o judeu, é um animal repugnante, ao contrário da nossa cultura, que vê o cão, o animal, como membro da família. Por exemplo, nós usamos aquela expressão na nossa cultura: o cão é o melhor amigo do homem. É isso? Essa expressão nasceu no século XIX, no finalzinho do século XIX, no dia 23 de setembro de 1870, quando um cachorro foi morto por um vizinho de um homem chamado Charles Bruden. Ele então levou o seu vizinho na lei. Só que naquela época não era comum você levar alguém a juízo pela morte de um animal. E nenhum advogado estava querendo pegar a causa pela morte do cachorro dele, o Old Drum, o velho Drum, era o nome do cachorro. Aí chegou na cidade de Missouri, nos Estados Unidos, chegou um advogado chamado George Richard Vest. E ele então convence o George Vest, o advogado, a levar a sua causa em juízo. E George Vest aceita o desafio e constrói uma defesa. Ele constrói uma defesa e no seu argumento ele faz todos chorarem. Aí ele usa uma expressão, defendendo o cachorro que foi morto, o cachorro do seu cliente. Ele diz: o cão é o melhor amigo do homem. Isso foi no dia 23 de setembro de 1870. E essa frase pegou. Hoje a gente ouve muito falar: o cão é o melhor amigo do homem. Nos Estados Unidos, em Missouri, tem uma estátua até hoje por causa da defesa do George Vest sobre o cachorro. Então essa frase pegou. Então essa frase se encaixou na nossa cultura, porque na nossa cultura o cão é o melhor amigo do homem. Mas na cultura judaica não. Na cultura judaica o cão era um animal repulsivo. Assim como o porco era um animal impuro, o cachorro também era um animal repulsivo. E sempre quando o judeu queria usar uma expressão pejorativa se referindo a alguém, ele usava a expressão cão. Então, por isso você vê no livro do Apocalipse dizendo: fora ficarão os cães. Não é isso? Porque o judeu sempre que quando queria ofender alguém, ou chamava de samaritano ou chamava de cão. Você queria ofender um judeu, você o comparava com um samaritano. Chama um judeu de samaritano para você ver o que acontece. Por isso que os discípulos ficaram escandalizados quando Jesus conversou com uma mulher samaritana. Então, um judeu fazia uma oração, diz a história que ele fazia uma oração agradecendo a 3 coisas. Primeiro, por não ser mulher. Segundo, por ser judeu. E terceiro, por não ser um samaritano. Então, o judeu ele tinha repulsa com o cão. E Paulo está dizendo: acautelai-vos dos cães. Ele não está se referindo ao animal, ele está se referindo a uma ala extremista do judaísmo, os judaizantes, que exploravam as pessoas no intelecto, dizendo que Deus só poderia abençoar alguém se essas pessoas fizessem algum rito religioso. A bênção de Deus, de acordo com os judaizantes, estava vinculada com algum tipo de rito religioso, o que não é diferente nos dias de hoje também. É isso? Você vê algumas religiões aí dizendo que para você ser abençoado você tem que pagar, tem que pôr dinheiro no altar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é uma espécie de judaísmo, de um judaizante. Aí depois ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Os maus obreiros aí no contexto original é alguém que mutilava literalmente alguém, que fazia cortes nas pessoas, como por exemplo a circuncisão. Você lê Atos capítulo 15, Paulo tem um problema lá porque os judeus antes diziam que sem a circuncisão não poderia haver salvação. Aí Paulo então ele discorre fazendo um alerta no capítulo 3. Aí no capítulo 3 ele fala assim: para ser encontrado nele, ele mostra o seu currículo, ele mostra o seu histórico,
Ele fala: eu era judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Eu expliquei o que é a tribo de Benjamim, que foi o primeiro homem, o único homem que nasceu na terra prometida. Está lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 35, quando fala do nascimento de Benjamim na terra prometida. A tribo de Benjamim tinha os melhores soldados, eles aceitavam um fio de cabelo com a funda com a mão esquerda. Você vê isso lá no livro das Crônicas. Eles eram hábeis arqueiros, e foi a única tribo que ficou com Davi quando houve a cisão. Foi a única tribo que se associou a Davi, que ficou do lado de Davi. Então ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, hebreus de hebreu, hebreu de hebreus. E ele diz: tudo isso que eu tinha, eu considero como refúgio, eu considero como esterco para ganhar Cristo. Aí ele diz: e ser achado nele. Esta é a honra. Porque um judeu achava que iria entrar no céu por ser judeu. Por ser judeu, ele achava que já estava garantido o seu nome no livro da vida, já estava garantido a sua entrada nas mansões celestiais. E Paulo diz que não. Tanto Jesus e Paulo dizem que não. Aí Paulo diz: olha, tudo isso é refúgio, eu repilo isso, porque eu prefiro ser achado nele. Aí depois ele diz: para o conhecer. Então o evangelho puro e simples, mas o evangelho real, verdadeiro, o evangelho prático, é aquele que me faz conhecer a Cristo. Tanto no campo intelecto, saber quem é Cristo, ter um conceito cognitivo de Cristo, ter um conceito equilibrado, teológico de Cristo, saber quem é Cristo, ter um conhecimento real, central de Cristo, mas também ter um conhecimento experiencial, ter um conhecimento vivo, vivencial. É um conhecimento na prática. Eu tenho que praticar o conhecimento de Cristo Jesus. Olhando para Cristo, eu então educo o meu comportamento. Por isso que eu sempre tenho dito que Filipenses é uma carta que traz uma proposta de melhoras para o ser humano. É uma carta que traz proposta de melhoras, porque ela aproxima o homem de Cristo. E quando o homem é aproximado de Cristo, ele é melhorado, ele é valorado, ele é melhorado, ele é acrescentado. Acrescenta-se valores ao homem, acrescenta valores ao ser humano, acrescenta valores à mente, acrescenta valores ao sentimento, acrescenta-se valores ao comportamento do ser humano. Então a Filipenses tem esse poder de valorar o ser humano, valorando no sentido de que faz com que ele se pareça com Cristo Jesus. E no capítulo 3, no versículo de número 17, Paulo diz assim, não é isso? Filipenses capítulo 3, versículo 17, Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. A sociedade hoje, mais do que nunca, ela precisa de uma referência, ela precisa de um modelo. O ser humano precisa de modelo. Isso é provado na psicologia. O ser humano ele precisa de referência. E a sociedade precisa de uma referência eclesiástica, eclesiológica. Ela precisa de uma igreja que lhe sirva de referência de vida, de conduta, uma referência de uma coisa sadia, de uma coisa equilibrada. E se tem alguma coisa melhor do que Cristo, ninguém se atreve a dizer, porque nada é melhor do que Cristo. E Paulo está dizendo: convém que os homens nos considerem como modelo. A sociedade precisa de uma igreja modelo. Modelo não no sentido de liturgia, não no sentido de usos e costumes, não no sentido de dogma, mas no sentido de aproximação, de contemplação, de relacionamento com Cristo Jesus. Sem ditar comportamento, mas é um modelo que faz com que as pessoas reflitam por conta própria, examine-se, pois, o homem a si mesmo, reflitam por conta própria o seu comportamento. E alinhe o seu comportamento com aquilo que diz as Escrituras. E elas, por conta própria, por autopercepção, elas chegam à conclusão que aquele comportamento não se deve praticar. Não porque é proibido, porque a igreja proíbe, mas não deve praticar porque não condiz com o que diz as Escrituras. É simples assim, mas não é simplista. E Paulo está dizendo: convém que os homens nos considerem como modelo. Então, na sociedade é urgente a necessidade de existir um povo que se posicione, que se assuma como referência, não como perfeição,
mas que não tenham medo de se posicionar como referência. Olha, naquilo que for positivo, nós queremos oferecer. Naquilo que for limitante, naquilo que for ignorante da nossa parte, não precisa, mas até o momento que o nosso comportamento se pareça com o de Cristo, aí nós podemos nos posicionar. É simples. Até no momento em que nós parecemos com Cristo, nós podemos nos posicionar. Naquilo que não parecemos, nós temos que aprender. Estamos no processo do aprendizado. É isso que Paulo está dizendo praticamente no capítulo 3. Aí quando nós lemos aqui no capítulo 4, Paulo está indo para o finalmente. Observe que sempre que ele começa um capítulo, ele usa a palavra alegria. Sempre que ele começa um capítulo, se você ver o versículo 1 no capítulo 3, do versículo 1, no capítulo 3 ele fala, minha alegria. Ele chama a igreja de alegria e ele diz, meus, alegrai-vos no Senhor. Ele usa a palavra alegria. Agora no capítulo 4, ele diz, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele repete de novo, minha alegria e coroa. Por que ele usa isso? A coroa era o símbolo da vitória. A coroa era o símbolo da conquista. Quando as Olimpíadas nasceu na Grécia, quando alguém ganhava, vencia as maratonas, a maratona, ganhava uma coroa de louro. Uma coroa que 2, 3 dias já estava murcha, mas ganhava uma coroa. E aquilo era sinal de imponência, era sinal de uma pessoa que conseguiu superar os seus limites. E Paulo está dizendo, vocês são a minha conquista. Falta esse tipo de líder que vê nas pessoas não um objeto de sustento. Falta um líder que vê nas pessoas não um objeto para sustentar, manter os seus caprichos, mas falta um líder que olha para as pessoas e as vê como pessoas e diz, vocês são a minha coroa, vocês são as minhas conquistas. Por quê? À medida que vocês crescem em Cristo, é o meu trabalho que está sendo dignificado. À medida que vocês crescem no conhecimento de Cristo, vocês estão crescendo, vocês estão dignificando e vocês estão confirmando o meu ministério. Por isso que ele diz, minha coroa. Ele está dizendo exatamente isso, essa referência. E no capítulo 4, Paulo então ele começa a falar algumas coisas importantes para aquela igreja. E no versículo 2 ele toca num problema. Um problema que existia na igreja filipense. Um problema que existia, um problema que existe em igrejas sadias. E ele toca, o interessante é que Paulo não omite isso. Ele não omite. Ele traz isso à tona. Ele levanta essa bola porque Jesus falou aquilo que tudo que se manifesta é luz. Quando você traz para a luz, você consegue ver com mais clareza, você consegue ver com mais propriedade. E Paulo diz então, eu vou trazer para a luz um problema que existia. Se ele não tivesse tocado nisso, nós não saberíamos, mas o problema estaria lá. Mas ele traz isso. Para quê? Para trazer maturidade. Se ele está falando de modelo, se ele está falando, convém que os homens nos considerem como modelo. Se ele está falando de modelo, é preciso então que esse modelo esteja disposto a se enxergar, a se olhar no espelho e dizer, não, eu preciso mexer nessas partes aqui. Assim é uma igreja sadia, que está disposta a olhar para o seu comportamento limitante. A olhar para o seu comportamento limitante e dizer, nós precisamos mexer nessa área, precisamos melhorar nesse aspecto, nesse ponto aqui. Aí no versículo 2 ele fala de um problema que existia entre duas pessoas que o ajudavam no ministério, mas elas não se davam. Evódia e Sintique. Ele diz no versículo de número 2, ele diz, rogo, ele está implorando, essa palavra significa imploro, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Pensem, alinhem o pensamento de vocês, nivelem. Ele não fala isso em Filipenses, nos capítulos anteriores, pensem a mesma coisa. Ele está dizendo para elas, surgiu um problema, no problema ponham em prática, pensem de modo concordantemente, pensem a mesma coisa. É saudável que haja diferenças, é saudável que haja opiniões diferentes. É maturidade. Eu penso assim, não, se nós vamos tentar esse caminho, assim são pessoas adultas. E entre elas surgiu um problema. Então não existe essa igreja que não existe problemas.
Não existe essa igreja que não existe discórdia, que não existe pensamentos contrários. Não existe isso. Não existe a palavra final, que tem sempre a palavra primeira e a palavra final tem que ser do líder. Isso é ditadura. E Paulo está dizendo, olha, eu peço a vocês que vocês pensem a mesma coisa, se acertem, se encarem. O que Jesus falou, deixa a tua oferta no altar ao lado, vai lá, resolva primeiro, depois você vem e oferece a sua oferta. A sua oferta. É assim que as Escrituras nos ensinam. Deus não está interessado em oferta, Ele está interessado que as pessoas se olhem nos olhos, que as pessoas pensem koinonia, que haja essa comunhão. Podemos e devemos não concordar com tudo, ou com algumas coisas, com quase tudo. Podemos e devemos, mas nós não podemos nos atacar, não podemos nos ofender, não podemos suprimir o outro, oprimir, comprimir, reprimir. E tudo que é mir, nós não podemos, mas nós temos que pensar de modo... Chegamos num denominador comum. Chama-se unidade na diversidade. Ou na adversidade também. E Paulo está dizendo, pensem a mesma coisa. Resolvam isso entre vocês. Não vá dormir com isso. Não leve isso para amanhã. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva. É o que Paulo está dizendo. E isso serve para nós também. Isso também serve para nós. Porque nos dias de hoje também existem dificuldades. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja que não tenha pessoas contumazes. Não existe igreja que não tenha pessoas rebeldes, iracundas, que vão falar coisas que não gostamos, que vão fazer coisas que não... Não existe esse controle de mente, isso é lobotomia. Existe diversidade, mas para isso existe diálogo. Diálogo. Para isso existe comunhão, diálogo. Comunhão não é virar para o irmão, vira para o seu irmão e falar, paz, Senhor, glória a Deus. Amém, muito bom, legal, mas isso não resolve o problema. E Paulo está dizendo, rogo a Evódia e a Síntique que resolvam essa parada aí. Se resolvam entre vocês dois, entre vocês duas. Pensem de modo concorde. É o contributo que Paulo está dando para essa igreja, a maturidade que Paulo está dando. Resolva isso aí. Deixe isso crescer no coração para vocês verem o que isso vira. E Paulo está dizendo, resolvam isso aí. Aí Paulo no versículo de número 3 ele fala, a ti fiel companheiro de jugo. A palavra fiel companheiro de jugo no grego é sísigos. Sísigos é alguém que carrega um peso junto com você. Nós não sabemos quem que é esse a ti. Ele diz a ti. Mas aí a tradução foi correta, a tradução diz fiel companheiro de jugo. Daí nasceu a palavra cônjuge, conjugal, que é alguém que carrega jugo com você, carrega um peso. Os dois pegam iguais, ele leva um jugo. E Paulo está dizendo, a ti fiel companheiro de jugo. Ele está mandando intervir nessa questão. Ele diz, a ti fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que bonito isso, né? O nome delas estava no livro da vida, mas o nome delas estavam lá. Mas aqui estavam tendo problemas, e Paulo diz, olha, Sísigos, meu companheiro de fardo, que carrega comigo esse fardo, auxilie elas nessa questão aí. Alguém que é um pacificador. Não é alguém que quer saber da vida dos outros, mas alguém que é pacificador, que leva paz. É aquela oração de São Francisco de Assis, né? Onde houver paz, que eu leve o quê? O amor. Onde houver discórdia, que eu leve. Onde houver o ódio, que eu leve. Francisco de Assis. Gente, pelo amor de Deus. Ele foi um homem de Deus. Ele tinha uns extremos. Mas foi alguém que andou, que conviveu com Cristo, e dentro da cultura da época dele, com a mentalidade que ele tinha e recebeu, ele conseguiu, todos nós temos. Então essa oração ela é verdadeira, e Paulo está dizendo a mesma coisa. Olha, auxilie isso, seja um pacificador. Aí Paulo começa a tocar em questões muito humanas e muito pessoais. Observe que no capítulo 2 Paulo fala de questões espirituais, ele se esvaziou, ele isso, ele aquilo. Agora ele começa a tocar em questões pessoais, coisas do dia a dia da nossa vida. Aí Paulo ele começa dizendo o seguinte, versículo de número 4. O verbo está no imperativo, é um mandamento, isso não é uma opção, não é questão de sorte, não é nada disso, isso é um imperativo, é um direito de todos nós, como seres humanos.
ele diz: alegrai-vos. Alegrai-vos. O verbo está no imperativo, é um mandamento. Não ser alegre é um problema. Não ser alegre é um problema. É um distúrbio. Na psicologia, isso é um distúrbio, é um problema a ser resolvido. A alegria, ela é uma necessidade biológica, ela produz endorfina. Ela ajuda o cérebro a combater a depressão. Por isso que o deprimido não quer... É serotonina. Por isso que o deprimido, ele não quer sorrir. Por isso. E Paulo toca numa questão: alegrai-vos. Ele toca numa necessidade existencial. Aristóteles falou sobre a alegria. Aristóteles foi considerado o primeiro cientista, o primeiro psicólogo. Ele que inventou essa expressão de que a gente ama com o coração. Quem disse isso pela primeira vez foi Aristóteles. Até então, não se tinha uma palavra sobre isso. Então, quando você recebe uma carta de amor, uma declaração de amor, que vem aquele coraçãozinho lá, expressando que você está no coração: eu te amo com o meu coração. Quem inventou isso foi Aristóteles. Isso pegou e está até os dias de hoje. 382, 383 anos antes de Cristo. Aristóteles diz que a felicidade é quando você acha o centro entre dois extremos, ou a falta ou o excesso. Deixa eu dar um exemplo básico aqui. Aquelas pessoas que não gostam de brincadeira, já viu? Aí eu não gosto que brinca comigo. São aquelas pessoas ranzinzas. Eu não gosto que brinca comigo. Aristóteles chama isso de excesso, no caso da falta. Mas tem aqueles que perdem a amizade, mas não perdem a piada, que zoam todo mundo, que brincam e criticam todo mundo. Esse é o excesso. Aristóteles diz que a felicidade está no centro. Não é nenhum e nem outro. É no centro. O centro. E Aristóteles diz que toda busca humana é pela felicidade. É pela alegria. Toda busca, o que faz o homem viver e se motivar e acordar de manhã cedo, é pela felicidade. E é verdade. Nós queremos ser felizes. Só que nós vivemos numa sociedade que nos fala que devemos e podemos ser felizes, mas ela não nos ensina como ser felizes. Às vezes nós achamos que a felicidade está nas coisas. Não é pecado sentir felicidade com coisas, mas a psicologia já provou e comprovou que felicidade, quando você provoca uma felicidade com, por exemplo, uma viagem que você faz, ao invés de você comprar um produto, mas você faz uma viagem, aquilo provoca em você felicidade. Que chama de expectativa. Você faz a expectativa, traz felicidade. Você planeja uma viagem, você vai, tira foto, compra uma lembrancinha, e sempre que você vê aquilo, você lembra daquele dia. Isso provoca histórias, isso provoca história, e você começa a conversar: esse dia que foi legal, aconteceu isso, você começa a rir. Isso é felicidade. E a psicologia descobriu que nós vivemos numa sociedade hoje que tem a mente transitória, em trânsito. O que significa isso? As pessoas estão perdendo a forma de se verem felizes, alegres. Elas estão aqui, mas o cérebro delas não estão aqui. Elas estão fisicamente, mas o cérebro não. Quer ver um exemplo? Talvez alguém aqui essa noite, ou nos vendo online, está aqui fisicamente, mas pensando assim: amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo outro. Não é assim? Isso é chamado na psicologia de mente em trânsito. É aquela pessoa que levanta pensando assim: nossa, até chegar à noite para eu dormir de novo. Pessoas que têm a mente em trânsito, elas têm dificuldade de serem felizes. Isso é provado cientificamente. Ela chega na segunda-feira já pensando na sexta. Não é assim? A mente dela nunca está naquele lugar que o corpo, junto com o corpo. A mente nunca está. Você já acorda cansado, né? O corpo está, mas a mente não. Elas não conseguem equilibrar as duas coisas. Elas não conseguem. E Paulo está dizendo: alegrai-vos. E a alegria tem que passar por esse processo. Há pessoas que já estão vão dormir pensando: não, eu tenho que acordar amanhã cedo. Elas não estão com a mente ali. Estão com a mente em trânsito. E que é uma coisa mais estressante do que trânsito. Gente, eu morei em capital, morei em Goiânia uma vez. O trânsito lá, 6 horas da tarde, é horrível. Uma vez o meu carro arrebentou o cabo da embreagem na hora do pico, no centro da cidade. Eu saí cantando glórias a Deus: Jesus é bom, Jesus é lindo. Que nada. Eu inventei até palavrões. Porque trânsito nos estressa.
trânsito, você está ali, porque você não consegue concentrar, você está ali, eu preciso chegar, eu tenho hora marcada, eu preciso chegar, então o seu corpo está ali, mas sua mente não, a nossa mente está em trânsito o tempo todo. Que Paulo está dizendo, alegrai-vos, e a alegria tem que fazer com que a mente esteja no mesmo lugar com o corpo, elas têm que estar juntos. E nós não podemos, não é que não devemos ter felicidade com coisas, com expectativas, podemos e devemos, mas Paulo diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria, ela tem um alvo, ela tem um significado. Ela tem um significado. O significado é Cristo. Agora, só que fica talvez muito platônico, uma platitude, tá? Alegrar no Senhor. O que significa alegrar no Senhor? Aí vamos recordar quem é Cristo para Paulo em Filipenses. Quem é Cristo para Paulo em Filipenses? No capítulo 1 eu disse que Cristo para ele é o quê? Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Paulo tinha um conceito de Cristo, ele tinha uma visão real de Cristo, ele tinha uma concepção palpável de Cristo. Ele diz, para mim o viver é Cristo. Não é uma afirmação religiosa, não é uma frase de decalque de carro, não é uma estampa de camiseta, não é uma Bíblia presenteada com essa... Não, era uma coisa real. Ele está dizendo, para mim o viver é Cristo. No capítulo 2 ele define Cristo como sendo um exemplo de quê? De servo. Tem um significado, tem um propósito, tem um valor ali. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, em figura humana. Ele está dando um propósito, isso é na prática. Ele escolheu servir, eu disse isso. Ele escolheu servir. Ele não escolheu servir no templo, ele escolheu servir templos que estavam nas pessoas. Ele viu o templo em pessoas, ele serviu no templo que estavam nas pessoas, e não no templo construído, não no templo de paredes, mas no templo onde habita o Espírito Santo. Ele escolheu servir pessoas. E Paulo está dizendo, a fé que tem significado, a fé que tem razão de ser, é aquela que serve, é aquela que imita a Cristo, que ele serviu, assumiu a forma de servo, que escolheu servir. Esse é o Cristo de Filipenses. No capítulo 3, versículo 21, ele fala que Deus transforma o nosso corpo de humilhação em corpo de glória. Nosso corpo está indo para um objetivo, para ser transformado. E no capítulo 4, ele fala aquela frase que infelizmente nós pincelamos fora de contexto. Ele fala, aprendi a viver contente, contentamento. A felicidade tem a ver com contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A minha felicidade, o meu contentamento não depende do que eu tenho ou deixo de ter. Porque hoje as pessoas entram em depressão por causa disso, né? Pessoas entram em depressão por relacionamentos que não dão certo, entram em depressão por coisas que não dão certo e tal. E Paulo está dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Está aí no capítulo 4. Tanto sem ser humilhado como exaltado, tanto de escassez quanto de fome e de manutenção, de abundância. Mesmo que me falte, mesmo que eu tenha, ele diz, aprendi a viver contente. E esse é o segredo da felicidade. Alegrai-vos sempre no Senhor. E alegrar no Senhor tem a ver com essa verdade, de que eu aprendo. Em Cristo há o aprendizado. Em Cristo há o aprendizado de viver contente em toda e qualquer situação. Tanto na fartura, quanto na escassez. A minha felicidade não depende do que eu consigo comprar, do que eu consigo pegar. Tem pessoas que estão infelizes hoje por coisas banais, porque não conseguiu trocar de celular. Deus nos livre se a internet sair algum dia do ar. Fizeram uma pesquisa um tempo atrás dizendo o que aconteceria no mundo se a internet saísse do ar. Se desse um bug, alguma coisa que tirasse a internet de circulação, o índice de suicídio cresceria consideravelmente. Porque tem pessoas que precisam disso aqui, elas têm uma necessidade de se ver nisso aqui. Elas vão comer, postam foto. Estou comendo. Não sei aonde, postam foto. Aí não sei, vai aonde? Tira foto. Onde vai? Isso aqui virou um híbrido. Híbrido não, simbiotizou. Elas simbiotizaram com isso aqui. Isso aqui faz parte, isso aqui é o totem delas. Isso aqui está controlando a vida delas.
essa porcaria aqui. É bom, é útil, mas isso é uma dependência química. Vocês acham que não? Tem gente que vai tomar banho e leva isso aqui. Não. Tem gente que vai fazer suas necessidades, levam isso aqui. Tem pessoas que vão comer, levam isso aqui. Isso aqui fica 20... A gente fala mais que isso aqui do que com Deus. Se a gente lesse a Bíblia, igual a gente lê o WhatsApp, Facebook, Instagram, nós estaremos muito melhores. Eu não estou dizendo que não devemos usar isso aqui. Devemos e podemos. Isso aqui é uma bênção. Isso aqui veio para melhorar a nossa vida. Mas isso aqui é o nosso sábado. Isso aqui é o nosso sábado. Jesus foi recriminado porque curou o homem da mão ressequida no sábado, dentro da sinagoga. E Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Trocou de inversão, inverteu os valores. É isso aqui. Celular hoje é uma inversão de valores. As pessoas se conversam assim, tudo bem, bom, beleza. As pessoas andam na rua sempre olhando por isso aqui. Isso aqui controla, gente, isso aqui está lobotizando, fazendo uma lobotomia no ser humano. E Paulo está dizendo: aprendi a viver contente. Quer ver um desafio? Tem gente que vai torcer o canto da cara, fica uma semana sem olhar para isso aqui. Não, de jeito nenhum, não dou conta. Pede-me qualquer coisa, mas isso aqui não. Isso aqui não. E Paulo está dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele diz no versículo 17, que é o centro do capítulo 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o que? Aí ele diz, versículo 10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Isso é uma coisa que se aprende. Felicidade é uma coisa que se aprende. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar. Não ser, é estar. Ser é um estado. Estar é uma condição diferente. Estar não é sempre. É temporário. Eu aprendi a estar humilhado. Não é isso? Como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o que? Aquilo que Deus dá, eu posso nele, ele me fortalece. Aquilo que Deus não dá, eu também posso nele. Felicidade tem a ver com isso. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Felicidade não está naquilo que se compra. Felicidade está naquilo a quem você olha, que é Cristo Jesus. Isso não significa que não podemos ficar felizes com o que conseguimos comprar. Não vamos ser infantis. Dinheiro traz felicidade, dinheiro proporciona momentos de felicidade, dinheiro facilita, comprar nos faz sentir bem. Nós precisamos comprar, precisamos ver o fruto do nosso trabalho, precisamos nos sentir bonito, precisamos nos sentir bem, precisamos nos sentir bem com a roupa nova, com o celular novo, com o carro novo. Isso é bom, isso aí é importante. Hã? Mas a gente tem que aprender a viver contente com e sem aprender. Agora, viver contente não significa assumir um voto de pobreza. Você está com dificuldades hoje, amanhã você não estará. É fase, essas coisas mudam. Mas nós temos que aprender a viver contente, porque tudo posso naquele que nos fortalece. Aí Paulo ele continua dizendo no capítulo 4, versículo de número 6, que é um problema na psicologia hoje. Isso é um problema. O primeiro degrau da depressão é o que Paulo diz. E é um modo de vida. O interessante é que é um modo de vida. Por isso que ele usa o verbo andar. Ele não usa o verbo não fiqueis. Ele não diz não fiqueis. Ele usa um verbo andar. Ele usa propositalmente. Ele diz no versículo 6 do capítulo 4: não andeis
ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O primeiro degrau da depressão chama-se ansiedade. A ansiedade é a química que ela libera no corpo, ela desregula o intestino, ela desregula o funcionamento cardíaco, ela desregula a funcionalidade do cérebro. Se você tiver curiosidade, pesquise sobre os efeitos orgânicos da ansiedade no corpo humano. Você vai ver o que a ansiedade faz no corpo humano. Ela tira fome, ela dá fome, ela dá taquicardia, ela dá sudorias, que fala? Sudorese, ela suador, né? Ela tira, ela faz um estrago, é uma bomba. Faz dar angina no coração. Angina, o que é isso? É uma doença. É uma doença. Ela é uma bomba. Ela é uma bomba que ela implode o ser, ela acaba com o ser humano de dentro para fora. Ela faz cair cabelo. Isso é verdade, ela faz cair cabelo, ela muda o hálito. Ela muda o humor. Ela muda o humor. A ansiedade, ela é perigosíssima. Não existe depressão sem passar pela ansiedade. E Paulo está dizendo, ele usa um modo de vida, dizendo, não andeis. É um modo de vida. Você desenvolve isso. É uma coisa que você desenvolve. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E como que se cura a ansiedade? Como que se trata a ansiedade? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém. O que diz o texto? Seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. A oração já foi provado cientificamente que ela libera produto no cérebro, ela libera coisas no cérebro que traz calma, que traz pacificação. Isso já é provado cientificamente. A oração, ela baixa o batimento cardíaco. Ela faz isso. Ela baixa os níveis de batimento cardíaco, ela controla a temperatura, a pressão. A oração faz isso. A meditação faz isso. Isso é provado cientificamente. Não adianta você querer falar, não, esquece esse negócio que nós somos ensinados a pensar de que meditação é coisa do diabo, que meditação é coisa que não. Gente, isso é bobagem. Isso é bobagem de marca maior. Isso é uma bobagem de marca maior. A oração, ela tem essa função de você concentrar. Lembra que eu falei do cérebro em trânsito? Tem pessoas que estão orando a Deus, nós estamos aqui, mas o cérebro está lá. Lá eu preciso pagar a conta, não sei o que lá mais. Você não está orando. Você não está concentrando. Você não está ali. O seu corpo está ali. Mas o seu cérebro está em trânsito. Você não está achando a felicidade. E acha que a felicidade está em ficar declarando, verbalizando. É quando o seu cérebro está orando junto com você. É quando você entende o que você está falando. E Paulo está dizendo, não andeis ansiosos. É o modo de vida. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. É essa oração que pacifica o ser. É essa oração que pacifica a alma, que pacifica o ente, que pacifica a mente. É essa oração. Paulo não está dizendo para você orar como um rito litúrgico, como algo da liturgia. O problema é que oração é coisa de liturgia. Boa noite, irmãos. Vamos colocar aqui, vamos orar. A gente colocou a oração como sendo um negócio de liturgia. Quem falou isso? Que para começar uma reunião tem que começar com oração? Isso é questão religiosa. Isso é uma invenção religiosa. Não tem que começar uma reunião com oração. Oração é um modo de vida. Orar em todo tempo. Não vamos dizer que quinta-feira que vem não precisamos orar. Não é isso, não, gente. Eu estou dizendo que nós estamos enlatando as coisas. Pegamos a Bíblia e enlatamos. É um enlatado. A gente vende um produto. Reunião de oração. Hoje é reunião de oração. A gente pega a oração e a gente plastificou, enlatou o negócio. É reunião. É atividade eclesiástica. Deus abençoe a reunião de oração na igreja. Que bom, parabéns. Continue assim. Mas não é de reunião de oração em igreja. Não é isso. Jesus, quando entra no templo, Jesus ficou irado, né? Porque vendia esse culto, literalmente.
Porque o que ensinava o Velho Testamento é que quando você ia ao templo, o casal deveria ir atrás do animal, pegar o animal, sacrificar o animal e, como família, oferecer o animal no templo. A família trazia, a criança trazia o animal, a oferta. Imagina a cena: o pai, a mãe, os filhos, e o filho levando a oferta, a pomba, o animal, o cordeiro, a fruta, levando para colocar no altar. E a família ia lá e colocava. Quando Jesus, lá no Evangelho, nos Evangelhos, que Jesus chega no templo, já estava tudo industrializado. Já estava lá o animal para ser vendido, não precisava de você buscar mais. Já estava tudo padronizado, já estava tudo enlatado. E Jesus pega um chicote e desce a ripa. E corre cambista para um lado, cambista para outro, uns pegando os trem e tal. Aí Jesus fala uma coisa. Ele cita o Salmo, acho que é o Salmo 8, que fala: da boca dos pequeninos é que sai o verdadeiro louvor, o perfeito louvor. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Perderam o significado. Casa de oração. E templo hoje, nos dias de hoje, templo é o quê? É sinônimo de quê? De ficar rico, ficar menos feio, sacrificar. Observe que é um produto que estão vendendo. Isso não significa que não devemos ir à igreja. Não deixemos de congregar, aqui diz Paulo em Gálatas, faz bom, é bom. Congregar é bom a gente tocar em pessoas, abraçar, ver, perguntar como é que foi sua semana, como foi seu dia, etc e tal. As coisas têm que ser livres. Eu estou dizendo que podemos e devemos ir ao templo. Não existe ovelha sem, não existe sem rebanho. Agora tem que achar uma equilibrada. A menos complicada. Por isso que ele diz: considerem como modelo. Aí será chamada casa de oração. Igreja é um lugar onde a gente ora uns pelos outros. Você chega e fala: olhe por mim, que eu estou passando essa luta. Não precisa entrar em detalhes, declamar o seu CPF, não precisa contar a história, desde os tempos antigos. Não precisa contar, só diz: eu estou passando uma dificuldade, ore por mim. Aí você se sensibiliza pela pessoa e você sente a dor dela. Orar com os que alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso é igreja. Quando você vem e fala: olhe por mim, eu preciso de uma oração, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou inseguro. Aí você ora: Espírito Santo, vem, Jesus vem. E aí, viu essa coinonia, essa coisa gostosa de que você, vai levando o fardo um do outro. É o que ele fala para ti, meu companheiro de julgo. Não é oração de liturgia: ó Deus, obrigado pela chuva, pelo ar, obrigado, não é isso. Isso aí não passa do teto. Mas é aquela que você pega na pessoa e fala: eu vou orar por você, ore por mim também e tal. E você vem e pede a bênção de Deus para a vida das pessoas, para a vida da pessoa. Isso é importante, essa troca, essa simbiose, essa coisa onde você vai e você vai, eu vou orar por você. Isso é bom, isso é igreja. E Paulo está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. O problema é que a gente concorda assim, né? Mas na prática isso é tão difícil. Na prática isso é tão difícil. Antes de Paulo dizer: tudo posso naquele que me fortalece, ele diz: não andeis ansiosos. Às vezes a ansiedade tira de nós a capacidade de ver que tudo podemos, porque a ansiedade é uma pré-ocupação. Tem pessoas que sofrem com antecedência. Mas e se? Eu quando encontro esse tipo de gente, não vontade de, meu Deus do céu. Mas e se? Mas nem aconteceu ainda. Vamos ver o processo da coisa primeiro. Mas vai viajar. E se acontecer um problema? Se a gente morrer? E se a gente não sei o que lá? Mas gente do céu, essas pessoas assim são insuportáveis. É difícil, gente, que toda hora está vendo desgraça nas coisas. É um estoico e não sabe. Porque o estoico vê desgraça em tudo. Mas se tiver um ladrão lá me esperando, aí nós vamos morrer. Não é? Tem gente que é assim, tem gente que só vê coisa ruim. Tem gente que só vê coisa ruim. Você conhece gente assim, William? Só vê coisa ruim. Só vê tragédia, nada vai dar certo.
Lembra daquele desenho Leap Hard, que era um leão e uma hiena? Ó céus, ó vida, ó azar. Nada vai dar certo. Tem gente que é assim. Eu lembro que o leão punha calma, hold. Era o Leap Hard. Não dá certo. Aí Paulo está dizendo: não andeis ansiosos, em tudo porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Igreja equilibrada é uma igreja que melhora as pessoas. E melhora as pessoas como? Orando. É orando. Eu vou terminar dizendo o seguinte: Paulo foi, depois de Jesus, o personagem mais significativo para mim, na minha concepção pessoal, do Novo Testamento. Ninguém teve a visão que Paulo teve. A visão que Paulo teve, ela foi sublime. Ele viu de cima, ele conseguiu ver todo o quadro, ele viu tudo. Deus deu uma exegese. O que é exegese? É abrir a cortina, abriu, descortinou, revelou para ele. Ele olha para o homem, a filosofia tenta entender o homem, ele olha para o homem e diz assim: o homem é espiritualmente morto. Pronto, não tem conversa. Ele é espiritualmente morto, acabou. Ele olha para o inferno e ele diz: Cristo venceu na cruz Satanás e os expôs ao ridículo e os expôs ao desprezo. Ele diz lá em Colossenses: Cristo venceu Satanás na cruz, acabou. Ele olha para a morte e diz assim: a morte é lucro. Ele faz uma pergunta para a morte lá em Corinto. Ele diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele olha para a morte e diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ele viu que por trás da morte existe vida. A morte é apenas um portal, é apenas uma fronteira, é apenas uma passagem. Ele olha para a tribulação e diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Paulo, ele tinha essa visão. Paulo diz assim: olha, ele escreve Romanos e ele fala assim: o justo, ele vai viver, ele vive é pela fé. Ele vive é pela fé. Ele escreve Filipenses e ele fala: para mim a vida é Cristo. A vida só tem sentido em Cristo, ser de Cristo, ser achado nele e o conhecer. Olha a visão que esse homem tinha. Ele tinha uma visão espiritual do império das trevas. Ele fala: ele nos transportou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele sabia quem era o diabo e ele tinha experiências com o diabo que ninguém quer ter. Eu não quero. Ele fala: foi-me posto um espinho na carne para me esbofetear, o mensageiro de Satanás. Já pensou todo santo dia o mensageiro de Satanás ia lá esbofetear você? Na mitologia grega, tem uma lenda na mitologia grega de um cara que foi para o Hades e todos os dias viam animais e comiam as vísceras dele. Tem um personagem, não sei se, tem um personagem, não me lembro o nome, mas tem um personagem que todos os dias no Hades viam condores e comiam suas vísceras. Comiam e iam embora. Aí à noite reconstruía tudo de novo. No outro dia vinha, comiam e iam embora. E assim isso foi anos após anos. E Paulo está dizendo: todo santo dia vinha me esbofetear. Aí ele diz que não aguenta. Ele não aguenta. Ele fala: eu vou orar. E 3 vezes eu pedi. E Deus deu uma resposta: não vou tirar o espinho na carne. Não vou tirar. Não vou. Aí somente alguém que conhece a Cristo que fala o que ele falou. Quando sou fraco, então é que sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a visão desse cara. Olha a visão. Ele teve uma visão do homem da iniquidade. Ele, antes de João escrever Apocalipse, ele escreveu um pré-apocalipse em Tessalônica. Ele viu o homem da iniquidade. Olha a visão. Ele fala: nossas armas são poderosas em Deus para anular a Satanás, anular sofismas. Olha a visão desse cara. Por que Paulo foi quem foi? Por que Paulo foi quem foi? Quando você lê 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, ele fala assim: convém que os homens nos considerem como ministros. A palavra ministro significa servo, é aquele que serve através de um ministério. Por que Paulo foi quem foi? Por uma única razão. Atos capítulo 9 nos conta a conversão de Paulo. Aí Deus manda, eu acho que é Ananias mesmo. Ananias, não é isso? Visitar Paulo. E Deus fala assim: Ananias, vai na rua que se chama Direita, na casa de um homem chamado Judas. Lá tem um homem chamado Paulo.
apelidado de Tarso. Olha o que Deus falou para ele. Deus deu o CPF, o CEP, Deus deu o nome do dono da casa, Deus deu até o apelido de Paulo. Vai na rua que se chama direita, na casa de um homem chamado Judas, porque lá tem Paulo, apelidado de Tarso, até o apelido Deus deu. Aí diz assim: ele está orando. Atos capítulo 9 está dizendo isso. Ele está orando. Paulo foi quem foi porque ele começou o seu ministério orando. E o mais bonito desse texto é que Deus viu e Deus disse: ele está orando. Ele está orando. Deus vê quando nós oramos. Não devemos orar porque Deus responde a oração. Tenha maturidade para entender isso. A gente ora porque quer que Deus responda a oração. Isso, gente, é perigoso. A gente tem que orar não é porque Deus responde a oração. Nós temos que orar porque Deus vê quando nós oramos. Eu prefiro que Deus me veja orando do que responder minhas orações, porque não sabemos orar como convém. É o que diz Paulo em Romanos. Nós não sabemos orar como convém. E Deus viu o apóstolo Paulo orando. Ele está orando. E Paulo está dizendo: não andeis. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo tinha experiência de oração. Por isso, a chegada de Paulo em Filipos foi por causa de quê? Por causa de uma oração. Apareceu um cara para ele: passa a Macedônia, passa aqui, vem para cá. Ele chegou lá. E começou com o quê? Começou com oração, e Deus disse: ele está orando. A razão de todas as nossas causas é porque nós não oramos. Martinho Lutero, eu vou terminar citando uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero disse assim: no céu não haverá arrependimento, mas se houver, será o de termos orado muito menos do que nós devíamos orar. Lutero disse isso. No céu não haverá arrependimento, mas se houver, será o arrependimento de termos orado pouco. Oração não é ficar o dia inteiro orando, mas você vai dirigir, você está orando, você vai cozinhar, você está orando, você vai comer, você está orando, vai assistir um filme, você está orando. A sua mente está sendo educada, mas com a mente em trânsito não tem jeito. Se você for orar, Deus, mas sua mente está lá preocupada, não, você vai cativar sua mente ali. Faça isso para você ver os benefícios biológicos que irão te acontecer. Fora os espirituais, os relacionais, os existenciais. Viu como é que Filipenses melhora a gente? É um desafio. Filipenses melhora a gente. Dá vontade de pegar versículo por versículo e ficar tentando entender. Né? Mas infelizmente nós não temos tempo para isso. Mas nós vamos, com a graça de Deus, a gente vai crescendo e aprendendo. Eu espero que você não entenda Filipenses porque eu expliquei isso para vocês. Espero que vocês amanhã levantem e falem: vou ler Filipenses. Como se vocês nunca tivessem estudado nada sobre Filipenses. E você vai ler, vai estudar, vai pesquisar, e você vai chegar no conhecimento que você precisa chegar sobre Filipenses. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. É como se pegasse essa ansiedade e julgasse em Cristo, né? Na oração. Claro, deposita, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso? Há muitas outras coisas aqui que eu gostaria de tratar, mas o tempo já passou da hora e eu vou parar por aqui. Em outra oportunidade a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos colocar de pé e vamos orar. Vamos em oração, orar pela mãe do Elias, pela Jaqueline também. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela carta de Filipenses, que muito nos esclareceu, que muito nos ajudou, que muito nos edificou, que muito nos abençoou. E nós agora intercedemos por aqueles irmãos queridos, por aquelas pessoas que estão passando por problemas, ó Deus, na saúde, na emoção, em casa, no dia a dia. Nós pedimos por essas pessoas que tua graça e tua misericórdia as alcance, as visite, que realize milagres. Eu te peço pela minha mãe, que o Senhor restabeleça a saúde dela.
pela nossa querida irmã Jaqueline, que o Senhor abençoe naquilo que ela tem buscado e ela precisa, que o Senhor a visite, a sustente, a fortaleça, a abençoe. E por aquelas pessoas que estão sendo mencionadas agora na mente dos irmãos, aqueles que estão intercedendo por alguém, que a tua graça, a tua misericórdia alcance essas pessoas que estão sendo citadas, que estão sendo mencionadas. Abençoe nossas igrejas, abençoe a igreja onde nós congregamos, abençoe a nossa igreja, para que haja o esclarecimento das Escrituras, para que haja o direcionamento teológico correto, bíblico, que nos aproxime de Cristo. Abençoe nossas igrejas, a Assembleia de Deus, a presbiteriana, a batista, a metodista, enfim, essas igrejas co-irmãs, irmãs em Cristo. Nos ajude a baixarmos a guarda, tirarmos as diferenças que são, ó Deus, tão insignificantes, e nos vemos como pessoas, e um acrescentar na vida do outro, um melhorar a vida do outro. Que possamos ser aquele irmão, como Paulo disse, auxilie Evode e Sintique no problema que elas estão enfrentando. Que sejamos pacificadores, que sejamos pontífices nas pessoas, que venhamos construir pontes onde as pessoas podem se aproximar. Nós te pedimos assim no nome de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo fiel, o nosso pastor. Nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.